Hoje, no Entre o Real e o Sobrenatural, a macabra história de uma avó do interior do Brasil. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para mais histórias como essa. O dia estava no fim quando o caminhão de Luiz, um motorista de longa distância, finalmente se aproximou de sua próxima parada. A estrada BR-666, que cortava o interior do Brasil, estava vazia. Apenas o som do motor do caminhão quebrava o silêncio opressor da noite. Luiz estava cansado, seus olhos pesados pela longa jornada, mas sabia que tinha que chegar à casa da sua avó. Era onde ele passaria a noite antes de seguir viagem novamente. Quando ele entrou na estrada secundária que dava acesso à casa, as luzes do caminhão iluminaram um cenário desconcertante. A casa de sua avó, uma construção antiga, ficava isolada no meio de uma grande área rural, cercada por árvores retorcidas que pareciam sussurrar no vento. As sombras dançavam nas paredes da casa à medida que Luiz se aproximava. Ao estacionar, Luiz observou que não havia nenhuma luz acesa. Estranho, pensou ele, pois sua avó sempre deixava uma lâmpada acesa para lhe dar boas-vindas. Ele desceu do caminhão e caminhou até a porta. O som dos seus passos ecoava na estrada deserta, fazendo-o sentir que algo não estava certo. Mesmo assim, ele bateu na porta. A avó, com um sorriso cansado e uma expressão gentil, abriu a porta. Finalmente, meu neto. Entre, entre. Está tarde. Mas quando ele entrou, não pôde deixar de sentir uma sensação estranha, como se os próprios móveis da casa estivessem olhando para ele. Enquanto sua avó preparava um chá quente, Luiz caminhou pela casa para se acomodar. Ele sentiu o ar frio que vinha de dentro, apesar da lareira acesa na sala. A casa, como sempre, estava cheia de lembranças antigas. Retratos em preto e branco nas paredes, móveis de madeira escura, cortinas pesadas que quase tocavam o chão. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o quadro que pendia na parede do corredor. Era uma foto emoldurada de um homem de semblante grave e olhar profundo. Ele estava com roupas antiquadas e a legenda, escrita à mão, dizia: Antônio, o antigo morador. Luiz franziu a testa. Nunca havia ouvido falar de Antônio. Ele olhou novamente para a avó, que estava no quarto preparando seu colchão. No entanto, havia algo mais. No fundo da casa, um som estranho começou a surgir. Um rangido vindo do andar de cima. Era como se alguém estivesse caminhando pela casa, mas Luiz estava sozinho com sua avó e ela já estava na cozinha. Com o coração acelerado, Luiz subiu as escadas, mas ao chegar no topo, tudo parecia em silêncio novamente. Só o som das velhas madeiras da casa quebrando o silêncio. Ele desceu rapidamente, mas sentiu como se algo o observasse. Naquela noite, Luiz se deitou na cama, mas o sono não vinha. O vento lá fora batia contra as janelas e o farfalhar das árvores aumentava a sensação de inquietação. Ele tentava se convencer de que tudo era apenas a casa velha, mas os barulhos aumentavam, como se alguém estivesse se aproximando. Foi então que ele ouviu uma batida fraca na porta. Ao se levantar, viu que a avó não estava mais no quarto. Ele caminhou pelo corredor escuro, o som do piso de madeira rangendo a cada passo. A porta do quarto estava entreaberta, mas dentro não havia ninguém. Ele sentiu um arrepio na espinha. No entanto, quando olhou mais uma vez, percebeu que sua avó estava parada, à janela, olhando para o lado de fora, para as árvores. Vó! Ele chamou com a voz trêmula. Ela não se mexeu. De repente, a porta do quarto se fechou violentamente. Luiz saltou para trás, seu coração disparado. Ele tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Começou a gritar pela avó, mas não houve resposta. O quarto parecia ficar cada vez mais frio. Ao olhar para o espelho, a figura de Antônio apareceu refletida atrás de si. Luiz virou-se rapidamente, mas não havia nada. Ele correu escada abaixo e, ao chegar à sala, viu a avó sentada na cadeira, em silêncio absoluto. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, mas quando ele se aproximou, ela olhou diretamente para ele. Você viu, não viu, Luiz? Ela sussurrou com uma voz estranha. A avó começou a contar o que sabia sobre a casa, suas mãos tremendo enquanto segurava o chá. Ela disse que, há muitos anos, o homem na foto, Antônio,
Foi o antigo morador. Ele era um homem solitário, conhecido pela cidade como um eremita que se afastava das pessoas. Mas ele tinha um segredo sombrio. Ele praticava rituais antigos, buscando poderes que não podiam ser controlados. Antônio acreditava que a casa tinha uma energia única, capaz de lhe conceder poderes sobrenaturais. Mas, em uma noite fatídica, ele tentou invocar um espírito antigo para ajudá-lo a se tornar imortal. Durante o ritual, algo deu errado, e o espírito foi liberado, mas de uma forma monstruosa. Antônio foi consumido pela própria invocação e morreu, deixando a casa amaldiçoada. Foi então que a casa se tornou viva, Luiz, explicou a avó. Ela absorveu o medo e a dor de Antônio, e quem entra aqui, quem ousa passar a noite, acaba preso. O espírito de Antônio ainda está aqui, esperando. Com o relato da avó, Luiz percebeu que estava em perigo. Ele tentou sair da casa, mas as portas estavam trancadas, as janelas não abriam. O clima na casa estava gelado e o som das madeiras rangendo era cada vez mais alto. Ele podia ouvir sussurros vindos das paredes, como se Antônio estivesse chamando por ele. Com os nervos à flor da pele, Luiz tentou correr pela casa, mas o espírito o seguia. As sombras na parede se distorciam, criando figuras ameaçadoras. A presença de Antônio estava em todos os cantos. A sensação de ser observado era constante. Por fim, Luiz se viu de volta à sala, onde a avó estava sentada, olhando fixamente para ele. Com lágrimas nos olhos, ele perguntou: Vó, o que está acontecendo? Como posso sair daqui? Ela respondeu com um sorriso sombrio. Você já está preso, meu querido. Antônio nunca deixou ninguém ir embora. Quando o sol começou a nascer, Luiz estava sentado no chão, completamente exausto e derrotado. O espírito de Antônio estava em todos os cantos da casa, vigiando-o. Ele percebeu que estava preso ali para sempre, como todos os outros que ousaram desafiar a casa amaldiçoada. O último que se ouviu foi o som do vento, que levava o eco das risadas de Antônio, ainda ressoando na velha casa.